Estamos aqui, sabe bem como foi o meu dia e como tem sido os meus dias, Senhor. E eu te agradeço e te louvo, pois o Senhor não tem desamparado. Ajuda-nos a perseverar, Deus, dai-nos sabedoria, como foi dito aqui, um encontro que é aberto ou que é fechado. Atitudes que para muitos podem parecer simples, muitos irão criticar, seja por abertura ou por fechamento de culto, mas a nossa grande paz vem do fato de saber que somos guiados por Ti. O Senhor continua a nos guiar, Senhor, nos dando a sabedoria que precisamos, Senhor, para as mínimas coisas, pois encontramos uma falha tão grande dentro de nós, quando desejamos de todo o coração fazer a Tua vontade. Por isso nos ajuda, Senhor. Em especial me ajuda a liderar, a apacentar, Senhor, aqueles que de fato o Senhor trouxe para que fossem apacentados, Senhor. Não nos permita nos distrair, mas que estejamos a fazer a Tua obra, Senhor. Ciente dos perigos, dos percalços, ciente, Senhor, dos abandonos, das decepções, frustrações, mas acima de tudo, Senhor, do Teu poder e do Teu amor infinito, em fazer abundar em nós muito mais do que efetivamente precisamos, Senhor. Te agradecemos por essa segunda-feira, mais uma segunda-feira, Senhor, a Tua maravilhosa presença em comunhão com os irmãos. Ó Deus, continua abençoando a vida de Calmon e de Rita, que tem perseverado, Senhor, abrindo o coração, abrindo a vida, Senhor, para nos receber tão bem a cada segunda-feira aqui, Senhor. Tanto aqui como em outros lugares, vemos que alguns se colocam de lado, mas só temporariamente, Senhor. Enquanto que eles dois têm perseverado, mesmo diante de adversidades e dores. Ó Deus, que a Tua graça superabunde, Senhor, na vida desse casal tão abençoado. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar momentos como esse, que se tornarão cada vez mais raros, Senhor. Nós não percamos isso de mente. Momentos onde Tua palavra é pregada com liberdade e com fidelidade se tornarão cada vez mais raros. E que nós possamos usufruir enquanto ainda temos essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui em Mateus capítulo 3. Mateus 3. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que é do interesse de todos. Afinal de contas, a grande maioria dos seres humanos e dos evangélicos irão passar a eternidade lá. Então é importante que eles saibam o lugar que eles vão morar, que é o inferno, né? Então a maioria das pessoas está indo para lá, a maioria das pessoas que já viveram estão já em estado de condenação, né? Uma vez que, se você conhecer um pouquinho da história, né, da humanidade, sabe como a grande maioria dos seres humanos viveram, né, em total distanciamento do Criador. E aqui o que João Batista fala é justamente relembrando essas pessoas, principalmente as pessoas da aliança. Elas acreditavam, e é o que a gente já até falou aqui no texto, elas acreditavam que porque eram descendentes de Abraão, elas estavam salvas. E é muito parecido hoje em dia, porque a gente vive num mundo muito religioso, principalmente no Brasil. O Brasil é um país muito religioso, fomos colonizados pelos católicos jesuítas, vindos de Portugal. Muito tempo depois, um pouco mais de um século, os evangélicos chegaram aqui e o movimento evangélico tem crescido de 50 anos para cá, mas essa religiosidade que impera no nosso país é sentida em qualquer lugar, tanto que a grande maioria dos feriados que temos no nosso país são de alguma referência, né, religiosa. Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu creio que essa semana vai ter um feriado, né, do Candomblé, né? Não sei se é Candomblé, deve ser. Iemanjá, eu acho que deve ser do Candomblé, né? Se não for, mas alguma coisa ligada à religiosidade, né? E as pessoas acreditam que por serem religiosas, vai lançar agora um filme, acho que é Nosso Lar 2, que fala do espiritismo, né?
Então, você percebe como a religiosidade está sempre em voga, é sempre em questão. Um irmão aqui que faz faculdade estava dizendo como na faculdade dele muitas pessoas às vezes se reúnem para falar alguma coisa da Bíblia, né, fazer algum estudo bíblico. Pessoas às vezes da área médica chegam a dizer que aquele que tem um pouco de fé consegue sair de enfermidades com mais facilidade do que aqueles que não têm fé, mas isso tudo só está enchendo ainda mais o inferno, porque é isso que se cria, uma ideia de que a gente está indo para o céu porque tem algum tipo de religiosidade, algum tipo, né, de sentimento que a gente chama de fé e que a Bíblia jamais chamaria de fé, e as pessoas vão despreocupadas vivendo, indo para o inferno sem nem se preocupar, né? Porque como a gente costuma dizer, no fundo elas pensam que vão para o céu, mas a Bíblia ela é muito enfática em dizer que não vai, né? O padrão daqueles que vão morar no céu é imutável, porque aquele que estabeleceu o padrão é imutável. A lei que estabeleceu o padrão é imutável. Então, quando a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre, a palavra de Deus inclui salvação e condenação. Então, não tem como a gente, né, continuar, de alguma forma, vivendo os nossos dias sem a gente tratar desse assunto. Por quê? Porque esse assunto, irmãos, ele é o divisor de águas. Então, o que vai fazer, por exemplo, Moisés, né, deixar de lado ser filho da filha de Faraó, para passar vergonha, porque se dissesse que ele ia guiar um povo que ia obedecer, um povo, né, gente fina, um povo tranquilo, não, ele foi liderar o povo quase mata ele, o povo pressionou ele bateu na pedra, deixou de entrar na terra prometida por conta daquela ação que ele tomou. Então, mas ele abriu mão, porque ele sabia, se eu não abrir mão disso aqui, eu vou para o inferno. Por que José do Egito fugiu da mulher de Potifar? Porque ele sabe, sempre teve essa associação entre o povo de Deus, quando eu falo o povo de Deus, genuinamente falando o povo de Deus, de que estar em inimizade com Deus significa estar debaixo da ira dele. Às vezes a gente pensa assim que vai fazer uma coisa de errado e depois, Senhor, foi mal, tá? Não sei se foi, não. Mas ele perdoou Davi. Ele perdoou Davi porque ele quis. Eu não sei se ele vai perdoar você. Você pode cometer, talvez, aos seus olhos, um pecado muito menos grave aos seus olhos do que o de Davi, que foi adultério e assassinato, e ele não te perdoar. Por quê? Porque ele perdoa quem quer. Ele tem misericórdia de quem quer. As normas estão estabelecidas. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quem não seguir? Pronto, condenado. Então, a gente vai tratar de alguns assuntos aqui. Vamos passar também por Mateus 3, né? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que essa mensagem de João, ela está cheia da ideia de juízo. Por isso que João até ficou meio sem entender o fato do juízo não ter sido imediato na época dele. Aí ele ficou, Jesus, é o Senhor mesmo? Tem que esperar outro? Porque ele pensava que o juízo já era naquela época. Mas não, o juízo é na nossa época. E a gente devia saber disso, né? Então aqui em Mateus 3, antes mesmo da gente passar para João 3, Mateus 3, olha o que ele vai dizer. Versículo 7. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus, o que a gente poderia chamar desse grupo? Religiosos. Então, o que são fariseus e saduceus? Jesus chama eles de hipócritas. Então, o hipócrita é aquele que tem a aparência de uma coisa, mas não é nada daquilo, né? E no caso do fariseu e saduceu, isso ainda é mais, né? Tem algo assim, mais acentuado, porque eles eram extremamente detalhistas em relação à religiosidade na sua aparência. Então, se a gente tentar ser um fariseu, a gente vai ter que se esforçar muito. Porque ninguém aqui passaria no teste para se tornar um fariseu. Eles guardavam, eles davam dízimo do coentro, da hortelã, do cominho. Eles amarravam pedaços de versículos na roupa.
eles faziam uma quantidade de oração que você acharia absurda. Eles liam a Torá a ponto de decorar textos inteiros. E Jesus chama esse povo de hipócrita. Então a gente está num padrão inferior aos reprovados. Você imagina? Nem para ser reprovado a gente está servindo. Porque a gente teria que melhorar muito para ser reprovado. Como a gente já viu, a fé dos demônios. A fé dos demônios tem temor e tremor. A de muitos evangélicos não tem nem reverência, que dirá temor e tremor. Eu sei que para algumas pessoas fica parecendo que a gente fala aqui, né, não, isso é fruto de amor. Porque só quem ama pode falar algo como é que eu estou falando para vocês, sabendo que muitas pessoas vão ficar com raiva e outras pessoas podem até não só desconsiderar, mas tentar de alguma forma, né, subverter o que está sendo dito aqui. Mas quem ama faz o que precisa ser feito por amor, né? Por isso que tão poucas pessoas amam. Vendo, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, a ira vindoura. Porque isso daqui é inevitável, a ira vindoura. Então, vai vir. A maioria das pessoas vai ser condenada no inferno. Ponto. Ah, mas eu acho tão triste, mas eu acho que Deus não vai fazer isso. Então você acha que Deus é mentiroso? Não estou dizendo isso, não, só tem essas duas hipóteses. Porque foi ele que revelou que faria isso. Então, ou ele mentiu, ou o que ele está falando é verdade e você devia considerar. E se ele é mentiroso, então você devia desconsiderar tudo. Porque se ele é mentiroso, você vai acreditar que ele é seu pastor e nada te faltará, porque ele é mentiroso, vai quem está mentindo nisso também. Habito na sombra do Altíssimo. Sim, mas se ele é mentiroso, você vai acreditar nisso? Então, assim, ou ele é mentiroso, ou ele está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, então a gente deveria dar toda atenção. E é isso que João está tentando chacoalhar o povo. Não se engane, a ira está vindo. Deus está vindo e Ele não está feliz com a vida de vocês. Então não ache que vai ser bom para vocês quando Ele vier. Não vai. Vai ser uma situação desesperadora, a semelhança do dilúvio. Então, como eu disse a vocês, a gente vai passear um pouquinho João 3. Por que eu escolhi, né, João 3 aqui? Porque João 3,16 é o versículo de longe mais falado de todo o Novo Testamento. João 3,16. João 3,16. Então, é aquele que todo mundo gosta, a gente gosta de estampar em camisa, não é? A gente, quando vai fazer alguma ação evangelística, né, a gente gosta de dizer: oh, Jesus te ama, João 3,16, né? É João 3,16 e Filipenses, né? 3 também que a gente gosta, né? Posso tudo, né? Filipenses 4, naquele que me fortalece. Então, olha que coisa interessante, como isso é contraditório, você usar João 3,16 e esquecer o resto. Mas mesmo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quem não crê nele, então eu não precisaria nem sair desse versículo, né? Só ficando nele já dá para a gente entender. Mas é impressionante como as pessoas ouvem João 3,16 e a percepção que as pessoas têm: todo mundo está salvo. Você não entendeu aqui, não? É quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Por que ele não vai julgar o mundo? Porque o mundo já está julgado. Não tem julgamento para fazer, porque julgamento é assim, irmãos. Julgamento é: você apresenta a sua versão, a outra pessoa apresenta a versão dela, e aí depois um juiz vai decidir qual dos dois está certo. Isso é um julgamento. Só que assim,
não tem a sua versão nem a minha. Então, imagine, quem é o nosso acusador? Ah, é o diabo. Não é não, é Deus. E o que a gente, e quando a gente estiver no juízo contra Deus, será que a gente vai ser julgado, né? Será que a gente pode apresentar algum tipo de recurso, apelação, né? Para poder Deus, né? Deus, você se enganou, o Senhor se enganou me acusando disso. Eu nunca fiz isso, Deus. Será que a gente pode fazer isso? Por isso que não tem julgamento. Ele não vem julgar. Ele vem, na verdade, só mostrar que você é condenado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem o que julgar, porque julgamento pressupõe isso. Você ouve uma parte, você ouve a outra e depois decide quem está certo. Isso é um julgamento. Não tem isso com Deus, porque Deus sabe o que é certo. Então, no caso de Deus, o julgamento, a gente chamaria de um julgamento declarativo, é uma formalidade. Por quê? Porque ele quis fazer assim. Então ele vai só dizer, você é culpado por isso, isso, isso e isso. Pronto. Então, não tem essa ideia que muitos estão nutrindo, né? Eu vou chegar lá, vou dizer a ele que não vai, meu filho, não vai funcionar assim. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas é isso, a salvação, ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de ser feita. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. Percebeu? Você não vai ser julgado, porque se for julgado, condenado. Não tem hipótese de ser julgado e não ser condenado. Quem nele crê, João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê, perceba, já está. Percebeu o que eu disse para vocês? Já está julgado. Então não vai ter julgado. Você já está julgado. Você pecou. E o pecado traz consigo a condenação. Está tudo tão claro na Bíblia, irmãos, mas é a grande questão, a gente não gosta de pensar em coisas que fazem a gente sentir dor, tristeza. A gente gosta de pensar em coisas banais que nos fazem sentir alegria. Como eu ouvi uma pessoa outro dia, não, eu quero sentar na frente da televisão e ligar em algum canal assim, que passa alguma coisa que eu não tenho que me preocupar com nada, uma dessas séries de TV ou filme, que eu não tenho nem que pensar, sabe? Porque a gente já se sente às vezes tão pressionado pelas coisas do mundo, e é isso que o inimigo quer, que a gente nem se sente, né, motivado para pensar na realidade espiritual. O mundo já traga tanto, é como a exortação a Jeremias. Jeremias, você está se cansando correndo com gente. Imagine quando chegar na hora de ter que correr com um cavalo. Vai ficar como você, Jeremias, né? Então, é bem por aí. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. Eu tenho uma pergunta a fazer. A luz veio ao mundo, certo? A luz está no mundo? Sim ou não? Sim. E onde é que ela está? Aqui. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A igreja, nós que temos Cristo, somos a luz do mundo. Deveríamos ser, mas se a luz que há em nós for em trevas. Então olhe para a realidade do movimento evangélico. O que é que nós temos a dizer? Quão densas trevas são. Canais e mais canais de televisão que não fazem outra coisa a não ser enganar o povo e pedir dinheiro. E agora, mais novo, né, forma de se ganhar dinheiro é usar os canais evangélicos para fazer política. É só o que esse Malafaia faz. Então, você percebe que tudo está acontecendo ao nosso redor e qualquer pessoa que tenha 2 neurônios vê isso. Então, mas a gente às vezes faz questão de não querer ver. Por quê? Porque eu não quero entrar nesse problema, sabe? Já tem um problema demais. Mas a grande questão, irmãos, é que estamos todos num navio. É interessante. Imagine um navio. Vocês já foram lá no Porto de Salvador? Tá numa época que está chegando aqueles transatlânticos. São navios enormes, do tamanho quase de um bairro.
enorme, 20 andares. Você imagina um navio daqui. Aí imagine que você está com uma cabine no fundo do navio. E você tem uma notícia de que na frente do navio começou a entrar água. Vocês, ainda bem que eu não comprei uma cabine na frente do navio. Eu não sei se você entendeu que o navio vai afundar. E não importa em que cabine você esteja, o navio vai afundar. Todos nós estamos familiarizados, né, os mais velhos como eu, com a história do Titanic, porque foi um filme famoso, né? E ali é baseado em fatos reais. As pessoas mais ricas do mundo que iam fazer, e fizeram, muitos ricos morreram, né, naquela viagem. Por quê? Mas a maioria dos que morreram foram os pobres, viu? Porque aquela viagem, a primeira viagem no maior navio do mundo, que estava escrito lá, nem Deus afunda esse aqui. Para não ficar feio o navio, que eles estavam tão preocupados com a aparência, não colocaram bote suficiente para todo mundo, porque eles achavam que nunca afundaria. Na primeira viagem afundou. E afundou só uma parte do navio, não foi? Não, afunda todo. Então não tem como você dizer, mas isso não tem nada a ver comigo. É claro que tem, você está no navio que vai afundar. E deixa eu lhe dizer, se você está no planeta Terra, tem a ver com você. Pastor, ainda bem que eu vou morar em Marte. Tem a ver com você também, porque quando Deus vier, é toda a criação que vai ser refeita. Mesmo que você fosse marciano, você também estaria com sérios problemas. Então, a gente não para pensar nisso que está claro na Bíblia. Então, a gente fica pensando que o problema é de outra pessoa. O problema é nosso. O mundo vai ser destruído. Não tem lugar seguro no mundo. Tem um monte de gente aí que parece que tem mais fé do que nós. Porque estão comprando uns bunkers. Na Europa está na moda agora os bilionários comprando bunkers que são capazes de ficar, de sobreviver não sei quantos anos, mesmo que caia a bomba atômica em cima deles. Mas o que pode isso contra a ira de Deus? Nada. Mas você vê, até os ímpios estão com receio do que está acontecendo com o mundo. Esse negócio não vai acabar bem. Os ímpios, bilionários, estão procurando abrigos que, quando o negócio empenar, eles terem onde se esconder. E a gente está nem aí. Por quê? Porque é assim que o inimigo quer que a gente fique. Sabe? Olhando para o alto, sem nenhum tipo de diligência, achando que a gente tem todo o tempo no mundo. Fique tranquilo, tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Então você não leu o Apocalipse até o fim. Então, é por isso que João pregava como pregava, e por isso que João, né, foi preso e morto, porque ele estava querendo alertar as pessoas. Eu achei bastante interessante. Eu não sou muito de gostar de filme, assim, não, principalmente esses de hoje, assim, mas teve um filme da Netflix, né, que chamou muito minha atenção, quando você traz para o contexto bíblico. Eu até comentei na época aqui, quando lançou, Não Olhe para Cima. Um filme que, a narrativa do filme, né, é um filme de ficção científica, que um asteroide estaria para se chocar com a Terra, e o pessoal, né, querendo ganhar dinheiro, em vez de destruir o asteroide, queria destruir o asteroide e ao mesmo tempo explorar os metais do asteroide para ficar mais rico do que já era. Não conseguiram explodir, o asteroide ia se chocar com a Terra e a Terra ia acabar. Poucos bilionários iriam fugir numa nave lá, que só pouquíssimos bilionários teriam condição de fugir nela. Aí o que eles fizeram? Eles instituíram uma campanha Não Olhe para Cima, porque enquanto uns queriam avisar, o mundo vai destruir, o que você tiver que fazer, se ajeite aí, com quem você tiver que se ajeitar, né? Porque o mundo vai ser destruído, vai todo mundo morrer. As autoridades diziam, não olhe para cima, isso é invenção do povo, não vai ter nada. Enquanto essas autoridades estavam entrando numa nave e fugindo. E o mundo é bem assim. Está todo mundo dizendo para você não se preocupar com sua alma. Você tem que se preocupar com sua conta bancária, você tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com sua saúde. Sim, e com sua alma? Não, a alma tranquilo, a alma de todo mundo vai para o céu no final das contas. Não vai não. Sabe as pessoas que você mais ama no mundo? Elas estão
A maioria indo para o inferno. Você consegue dormir feliz sabendo que uma pessoa que você ama, se fechar os olhos hoje, vai acordar do inferno e vai passar a eternidade inteira sofrendo? Irmão, então você tem um coração, viu, assustador. É por isso que eu não consigo chorar por cachorrinho, irmãos. Você vê uma série de seres humanos que vão morrer, vão passar a eternidade no inferno. Eu vou perder uma lágrima por cachorrinho, por baleia jubarte, que fica encalhada. Irmão, eu respeito os animais, que bom, que tomara que eles fiquem vivos e sejam bem cuidados. Mas se você disser para mim, pastor, entre morrer toda uma fauna e salvar uma alma, meu filho, pergunte isso para outra pessoa, porque minha resposta você já sabe. Uma alma vale mais do que toda a fauna do mundo. Quem é que me disse isso? A Bíblia. Quando tem tanta gente preocupada com o bichinho, o que você está fazendo pela alma das pessoas? Então, elas vão para o inferno. Vão. Isso não é um exagero. Elas vão. Pessoas que você ama já estão lá. Pessoas que você ama e morreram já estão lá. Muito provavelmente. Sofrendo num estado que nunca vai passar. Como é que a gente consegue, irmão, fazer comer, fazer tudo normal, depois sentar, assistir uma série de televisão como se nada tivesse acontecendo? Não sei, eu acho que eu sou alienígena. Porque, para mim, as coisas... Deve ser por isso que, para mim, o preço é tão alto. Né? A última coisa que eu perdi até casa. Estou num cubículo de 3 metros quadrados. Todas as minhas coisas de 44 anos estão num cubículo de 3 metros quadrados. Então, você vai falar a verdade, então aceite as consequências. Né? Por isso que as pessoas não vão falar o que eu estou falando. Aproveite, porque, quem sabe, eu acho que está acabando a minha época aqui com vocês. Então, aqui ele está dizendo, versículo 18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram. Não, o carnaval está aí. Você acha que os homens amam mais as trevas do que a luz? Eu queria que você não vai fazer isso, mas alguém do mundo, como o Senhor mesmo disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Imagine uma pessoa do mundo, dessas falsas igrejas, faça uma pergunta para 100 pessoas que estão no carnaval, seja usando droga ou não, seja usando entorpecente, seja usando álcool ou não. Dessas 100 pessoas, pergunte, você acha que se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Meu irmão, 99% é céu. Mesmo fazendo o que estão fazendo. Por quê? Porque na mente deles, eles acham que eles não são tão ruins assim para ir para o inferno. E o inferno é um lugar assim que só pessoas assim, que nem merecem pisar na terra, é que vão para lá. Não. Eu digo para vocês, a maioria das pessoas acredita que vão para o céu. Quando não, tem o espiritismo aí, que tem os espíritos bons, que vão preparar vocês para um processo evolutivo, para um plano melhor. Meu Deus, e tem gente que acredita nisso. Tem um monte de gente até esclarecida. Você vai ver os espíritas, né? É gente assim que tem 3º grau, pós-graduação. Meu filho, eu sou uma pessoa tão inteligente, você é espírita, é mesmo. Várias pessoas, quando eu disse isso, se sentiram ofendidas. Mas como é que você pode acreditar em algo que começou com um negócio de brincadeira de copinho? Você sabe que o espiritismo começou assim, com adivinhação, com aquela brincadeira de copo que depois virou negócio de bruxaria. Foi assim que começou o espiritismo. Pessoas advindas do catolicismo, nem sei se foi do catolicismo, do movimento evangélico, mas eram cristãs, acreditando em espíritos e não em demônios, como na verdade deveriam acreditar, começaram a querer falar com essas pessoas e se comunicavam por meio daquele negócio do copo. Você está aqui, o copo se mexe para cá, você está aqui, o copo... Foi assim que começou o espiritismo. E nossa, isso é um dado histórico. Qualquer pessoa tem essa, ainda mais hoje que tem o Wikipedia, tudo que você imaginar, há um clique no dedo. Então, aí você vê, eu sou esclarecido, não vê que eu sou esclarecimento não, viu? Porque não passa. A maioria dos médicos que eu conheço é tudo espírita.
Você imagina? Estudou tanto. Para quê? Para virar espírito. E o pior, o espírito acha que é cristão. É surreal. Você é o quê? Sou cristão, espírita. Ele não pode ser. Você está brincando comigo, né? Porque o Jesus Cristo fala de ressurreição. Você está dizendo que acredita em reencarnação? Eu não estou entendendo, então. Ou você é espírita ou você é cristão. Os dois não dá para ser. Não, eu sou um cristão espírita. Meu filho. Então a chuva vai começar a queimar, né? E a água vai começar a secar, né? A gente vai começar a subir para baixo, descer para cima, porque não tem sentido essas coisas, né? Mas quem está preocupado com as coisas terem sentido? Só os malucos da gente que quer a verdade. Conhecereis a verdade? Então a gente quer a verdade, mas a maioria do mundo quer ser enganado. E para isso tem o espírito do erro. O espírito do erro, irmãos, não é só falso evangélico, não. É tudo, é espiritismo, budismo, pastor, quer dizer, todas essas religiões. Meu filho, é claro. Se nem o evangelho, se nem a religião evangélica salva, imagine as outras. Porque você tem que ser uma nova criatura baseada na palavra de Deus e no Espírito Santo. O padrão é muito alto. E está assim tão claro, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Meu Deus, mais claro que isso, sabe, só falta desenhar um buraco e mostrando as pessoas caindo assim, e pouquíssimos subindo para o céu. Só falta o desenho agora. Porque se ler a Bíblia, isso é claro, é cristalino. Mas a maioria das pessoas não dá a mínima importância. Mínima. Não é nem para dizer assim, dá a mínima, nem a mínima importância dá. E depois tem gente que se vitimiza. E ainda se sente ofendido. Está dizendo que eu vou para o inferno? Eu não, é a Bíblia. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles fizeram isso? Versículo 19. Porque as suas obras eram más. Então, irmãos, quando a gente fala que o cristão verdadeiro tem que produzir bons frutos, fica parecendo que o pastor está colocando um fardo pesado, né? Não. A gente está ensinando você a examinar a sua vida. Porque é você que tem que ver, principalmente, os frutos que você está produzindo. E se eu não estiver produzindo fruto nenhum? Então, no mínimo, você está, que é o fruto da falta de diligência. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, isso comete pecado. O grande pecado de não fazer nada é aquele, minha árvore está vazia, tá não. Tem o fruto de não fazer nada. É um fruto também. É um fruto mau. Então aqui, continuando para a gente ir para outras passagens, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Percebeu que não tem atitude neutra da nossa parte. Interessante que determinadas religiões orientais, elas dizem que você... Eu acho interessante, né? Eu como pastor, não podia ser diferente. Muitas vezes eu sou levado a estudar, né, como as demais pessoas do mundo se relacionam com as suas devidas entidades. O budismo, né, essa religião lá do Oriente, né, ele diz, sabe essa grafite, ela não existe. O que existe é o seu pensamento sobre essa grafite. É interessante isso, né? Porque para o budismo, né, o máximo que você pode atingir é um estado chamado nirvana, onde nada importa, onde nada vai tirar você do seu, né, da sua plenitude. Por isso que o referencial deles é aquele Buda que tinha como, né, grande poder ficar dias num estado que eles chamam, né, de posição de lótus,
sem comer, sem beber, só meditando. E é isso que os mais, graduados nesse tipo de religião, fazem. Por quê? Porque a grande evolução do ser humano seria não se importar com nada e nem ninguém. Olha que coisa. Pastor, é isso mesmo? É só você estudar, meu filho. E o pessoal que bate palma pro budismo, sabe, são pessoas que nem o mínimo sabem para criticar. Por isso que aceita. Acha bonitinho, né? Não é possível. A gente tem a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente tem a história da igreja, tudo bonito, tá tudo aí, e a gente não consegue nem defender a nossa fé. Para achar esse tipo de suposta religiosidade bonitinha. Como eu vejo evangélico achando bonitinho essas coisas. Quando uma pessoa me diz que meditação é igual a oração, eu digo, deve ser. Tem uma oração que Deus acha abominável, então deve ser essa que é igual a meditação. Porque é assim que o pessoal diz que tem uma parte do cérebro que é ativada quando você medita ou ora. E essa parte do cérebro, produz coisas boas. Está de brincadeira comigo, né? Diga-me. Então, só para restar, no versículo 19, no versículo 16, quando ele está falando mundo, é no sentido geográfico. Isso, o mundo. Pessoas de todos os povos, línguas e nações. Imagine, nosso continente nem tinha sido ainda, nem sei como falar, porque eu posso ser preso. Eu estudei na escola que a gente foi colonizado, mas diz que não pode mais usar essa palavra colonização. Então, o termo de hoje, não sei, quando o Brasil foi descoberto, não pode dizer que o Brasil foi descoberto mais, porque o Brasil já tinha habitante aqui. Pois é, mas os ocidentais, vou ter esse cuidado, os ocidentais ainda não haviam chegado aqui, na América, nem sonhavam quando essas palavras foram ditas. Os ocidentais, esse povo terrível, só vai chegar aqui na América no século XV. E aí vão trazer, primeiro vem o catolicismo, depois vai chegar, o evangélico. Os primeiros evangélicos são mortos, expulsos do Brasil, vocês sabem, essas histórias. Depois, séculos depois, vão vir outros evangélicos. Então, a gente nem sonhava, mas isso daqui já valia, porque o Senhor vai salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então, aqui no versículo 20, para a gente concluir, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Então, não existe neutralidade. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Você já viu que muitas vezes, na nossa congregação não, porque todo mundo é santo, é cada um mais iluminado do que o outro. Inclusive, eu tenho que aprender essa ideia de que lá não pode repreender ninguém, porque é todo mundo espiritual, só quem não é o pastor. Então, mas a ideia que se tem aqui é que ninguém quer que suas obras sejam arguídas. Você já viu isso? Todo mundo tem uma justificativa para tudo. Todo mundo tem uma justificativa para tudo. Por quê? Porque não tem arrependimento. Por que fez isso? Por aquilo. Por que dessa forma? Por que daquilo? Não tem, Não, é verdade, isso não devia ter feito isso, não. É difícil você encontrar esse tipo de atitude. Por quê? Porque ninguém quer ser arguído. Você já imaginou, irmão, se eu parasse aqui hoje e dissesse um por um, somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 pessoas. Eu começasse um por um. Primeiro você, Calmon, eu vou perguntar como foi o seu dia. Você acordou que horas? Você almoçou que horas? Você falou com quantas pessoas? Falou com gente do mundo? Deu risada com gente irreprovável? Você, já pensou? Se eu fosse arguir um por um aqui, como foi o nosso, só hoje, viu? Como foi o nosso dia hoje? Eu creio que pessoas que pensariam em vir segunda, não, lá o pessoal pergunta na lata, assim, pô, nunca mais eu piso lá. Você é doido? Quando ele olhou para ele, ainda mais Calmon, que é tímido. Quando eu olhei para ele, meu filho, o bicho ficou branco. Ainda me preocupou, meu Deus, o coração dele. Aí depois que eu me lembrei, Deus, me perdoe, era para eu ter começado do outro lado. Eu perguntei, ele já ia responder a hora. Isso que é um crente verdadeiro, porque quando o pastor pergunta, responde. Se fosse outro, já estava olhando para mim, não, da sua conta.
Né? Clamou, já vi que é de verdade. Né? Ainda bem que a gente orou por ele no começo do culto, porque Deus já guardou o coração. Que a Rita ficou ali, até hoje que meu marido empacota. O pastor pegando assim de frente já. Não, Rita, você se prepare que vai demorar muito tempo, ele tem coisa para fazer aqui na terra. Deus já deu indício disso, viu? De onde ele te tirou. Então aqui, quando a gente observa, ninguém quer ser arguído, irmão. Às vezes aqui a gente tem um casal, fique tranquilo, não vou perguntar nada a vocês. Né? A gente tem um casal, o marido vai perguntar para a esposa, você estava onde? Tem esposa que diz, é verdade que você não confia em mim? Você sabia que se Roque for mexer no celular de Jace, no caso deles não, né? Porque eles são crentes, mas tem esposa que e se ela for mexer no celular, você tem felicidade. Mas vem cá, você não a sua carne, não, mas é o celular de cada um. E tem isso agora? Não, porque tem coisas do trabalho. Do trabalho. É sério, é do trabalho, né? Tá bom. É por causa do trabalho que você não quer que seu marido ou sua esposa mexa no celular. Entendi, rapaz. É claro, né? Eu acredito nisso. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Irmão, a gente vive num mundo desse jeito. O marido não pode encostar no celular da esposa. A esposa não pode encostar no celular do marido. Irmãos, tem filho que fica indignado se o pai for mexer no celular. Pai, eu sou um inocente. Você não está me dando minha independência. Uma coisa assim, pô, eu não sei não. Né? Esse é o mundo que a gente vive. Por quê? Porque as pessoas não querem ser arguídas. Quem não tem nada a esconder, não tem por que esconder nada. Né? Mas a gente sabe que tem o que esconder. A gente sabe que tem umas coisinhas que, sabe, que a gente... Vou aliviar para vocês. Tem umas coisinhas que a gente quer melhorar, mas ainda não está conseguindo. Né? E a gente não quer que ninguém saiba enquanto a gente não conseguir melhorar. Aleluia! Não é assim? Eu quero ser aquele crente, mas eu ainda não sou. Enquanto eu não conseguir ser, eu não quero que ninguém saiba que eu não sou. As pessoas não querem ser arguídas. Enquanto que ser arguído é uma proteção tão grande. Ou é uma coisa boa, é teu irmão bispilhoteiro. É maravilhoso. O irmão bispilhoteiro vai levar tanta gente para o céu. Irmão bispilhoteiro leva a gente para o céu. Olha, o que tem de Coríntios, o que tem de gente lá em Coríntios que tem que ser agradecido pela família de Chloe. Eu vou mostrar para vocês. Vocês ficam dando risada, fica parecendo que o pastor fica, né? Eu gosto, eu fico muito feliz quando eu prego, irmãos. Acho que é percebido por todos, né? Mas tudo que eu falo aqui é sério. Mas não é porque não é sério, não é porque é sério que a gente não vai se alegrar. Olha que coisa, abre em 1 Coríntios. Esse pastor vai dizer de irmão, eu quero ver na Bíblia. Irmão biblioteca? Meu irmão. E você vê como a Bíblia é de um jeito que você nem imagina. Vamos lá? 1 Coríntios tem um tal de um capítulo 1, onde Paulo dá ações de graça. Ações de graça. Versículo 4. 1 Coríntios 1, 4. Irmãos, né? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Para seres, você percebeu? Ele está dizendo, é assim que é salvo, viu? Quem é salvo tem essa marca. Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Todo mundo feliz? Aleluia! Agora chega a parte boa. Aquela é a parte melhor, porque a Bíblia toda é boa. Rogo-vos, irmãos, versículo 10, 1 de Coríntios 1, 10. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, tipo vocês, sabe? Aleluia. Da mesma disposição mental. Vem cá, pai, tem que ser todo mundo pensando do mesmo jeito. Exatamente. Sabe quando você fala assim, verde, e o outro fala verde também? Sabe? Quando você responde algo e a pessoa responde também. A gente falou junto. Mesmamente. Aí agora chega a parte legal. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe. Olha, pense que tem coríntios no céu hoje que está em débito tão grande com o pessoal da casa de Cloe. Aqueles fofoqueiros. Não, mas hoje em dia seria chamado de fofoqueiro. Porque eles escreveram uma carta para Paulo. Não foi zap, não. Não foi áudio. Paulo quer rir aqui. Paulo, não quero fofoca. Mas aqui em Corinto, Paulo, não quero nem, não quero que você fique preocupado, viu, Paulo? Você sabe que eu te amo, mas tem uma pessoa que está se relacionando com a mulher do pai. Tem gente aqui que diz que é de Pedro, de Cefa, de não sei quem. Tem gente que diz que é de Jesus. Tem gente que diz que é de Apolo, Paulo, o negócio aqui pegou, Paulo. No zap, não tinha zap. Teve época que escreveu uma carta, enviar uma... Você imagina o trabalho para se enviar uma carta naquela época. Então não é uma fofoca básica. É uma fofoca daquela, sabe? Ao quadrado. Parece que esse pessoal da Caribe não tem o que fazer, né? Ficar tomando conta da vida dos outros mesmo, né? Graças a Deus. Porque foi essa carta que gerou essa carta. Foi porque Paulo recebeu a carta de Cloe que ele foi motivado pelo Senhor a escrever essa carta aqui, que abençoa até você e eu. Imagina. E aí a gente fica, não tem tormentina, né mesmo? Ele olha minha vida. Mas eu não digo nada. Nada a ver. Mas está tudo bem. Não. Ninguém, sabe? Parece que alguns da igreja são esotéricos. Porque quem é esotérico é que acredita em olho gordo, é que acredita que palavra tem poder. Sabe, pensamento positivo? Então você tem que comprar aquele livro, O Segredo. Tem um livro, DVD, tem os vídeos. Aí você faz aquilo, mentalização positiva, só pode ser. Né? É evangélico, irmão. Dizendo, falando, uma vez, uma senhora. Olha, quando eu me tornei evangélico, essa senhora já era evangélica há 5 anos. Você imagina, né? Congregou com a gente um pouco, saiu falando mal, não podia ser diferente. Parece que é uma obrigação. E quem sai de lá da CCV tem que sair falando mal, senão não sai. Continua. E alguns continuam falando mal lá também. Né? Faz parte, é assim mesmo, né? Não vou mudar muita coisa. Mas a senhora uma vez disse, não, pastor, eu sei que você não acredita nisso, mas tem um pessoal que tem olho gordo. Aí eu falei, meu irmão, não é que eu não acredite nisso. Às vezes a pessoa pode ter alguma deficiência fisiológica, né? Aqueles olhos assim, né? Mais esbugalhados. Mas não é olho gordo ali tem um nome, aquela enfermidade. Não, pastor, fica brincadeira. Não, brincadeira é o que a senhora está me falando. Porque tem 2 opções. Ou a senhora rasga a Bíblia, ou então a senhora se arrepende do que falou. Não é nem parar de falar isso, é se arrepender. Porque se você diz que alguém tem olho gordo, significa que o sacrifício de Cristo não tem valor nenhum, significa que os profetas, para que Isaías? Para que Jeremias? Para que Moisés? Se tudo que eles falaram eles consideram. Então, pastor, mas isso é muito radical. Não sou eu não, é a vida. A vida é assim. A gente acha que pode agradar todo mundo. Não, meu filho. Nem quem é do mundo agrada todo mundo. E olha que o pessoal do mundo parece que é mais sensível, né, a isso. Por exemplo, você acha que o pessoal que é filiado a uma torcida chamada Bamor, ele se dá bem com a torcida chamada Imbatíveis? Eu acertei o nome? Um é do Vitória e outro é do Bahia, não é isso mesmo? Isso. Você acha que eles se dão bem? Será que eles saem para tomar um refrigerante? Cachorro quente, cada um com a sua respectiva blusa?
Será que a gente vai ver na McDonald's eles sentados assim, né, comentando como eles estão ansiosos para assistir o Bavi junto? Não, você não vê. Por quê? Porque eles sabem que são diferentes. Um quer que o outro time se dê super mal. Não é nem que ele quer que o time dele se dê bem, olha que coisa. Não, se o Bahia não ganhar, pelo menos o Vitória tem que perder. E o oposto é a mesma coisa. Mesmo que o Vitória perca, eu quero que o Bahia perca mais ainda. Pelo menos eu tiro o sarro deles. Por quê? Porque eles sabem o que querem. Eles sabem que um não tem nada a ver com o outro. Eles têm uma rivalidade de décadas. E a gente com o mundo, não, a gente é mais amor. Aí você força a barra. Porque é isso, irmãos, a gente tem a Bíblia. Se não tivesse, podia até, né, ficar nessa conversinha. Mas se a gente tem a Bíblia, que tal a gente começar a ler? Aí a gente começa a ver o que a gente está vendo aqui hoje. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Não tem como você unir o que Deus separou. Não tem como luz e trevas terem comunhão. Nunca. Ah, mas eu acredito que tem. Não, é porque você acha que essa luz é luz, mas não é, é treva. Porque luz e trevas não têm comunhão. Então aqui, versículo 4. E perceba a exposição de Chloe. E por que Paulo? Paulo podia deixar isso em anonimato, não podia? Alguém daí de vocês me enviou uma carta. Eu não vou falar nomes, porque não quero gerar uma situação que já está problemática. Vem cá, a gente é santo ou não? Se somos santos, a gente tem que resolver os problemas como santos. Então, foi o pessoal da classe de Chloe mesmo. E sabe que eu estou falando o nome deles? Para vocês agradecerem depois. Agradecer por criticar? Não, não é por criticar não. Vocês têm que agradecer por eles estarem preocupados com a alma de vocês, quando nem vocês estão. Isso é o que Paulo está ensinando na carta. Só para você ter uma ideia. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, versículo 11, fui informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? E é nessa mesma carta que Paulo é informado disso aqui, capítulo 5, o tão famoso capítulo 5 de Paulo, de 1 de Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós, ouve de quem? Da fofoqueira, do pessoal da família de Chloe. Esse pessoal sei não. Tem gente que eu não sei como é que vai para o céu, fofoqueiro. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo andais vós ensoberbecidos. Como Paulo soube disso? Foi um passarinho que contou? Foi o Espírito Santo que revelou? Não, irmãos. Chegou essa informação até ele, vinda de irmãos preocupados com a igreja. É assim que a igreja de Cristo se mantém de pé, com irmãos santos preocupados com a santificação dos demais. Porque um pouquinho de fermento leveza toda a massa. Só que a gente às vezes está tão ocupado com a nossa vida que a gente não tem tempo de se preocupar com a vida dos outros. E aí a gente ainda acha que a gente é 10. Eu sou tão assim, sabe? Eu não me preocupo em tirar o cisco do olho do irmão, porque eu sei que o primeiro eu tenho que tirar a trave do meu, sabe? Pois é, Chloe fez isso. E depois se preocupou em tirar o cisco. Se é que você chama a condenação de cisco, né? Eu não acho. Não penso assim. Creio que será algo muito sério. Mas para ela escrever, para os da família dela escrever isso aqui, sem dúvida tiveram que analisar primeiro a si mesmos. É o apóstolo Paulo que coloca pelo Espírito padrão. Vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura.
Então, tem que ter espírito para corrigir. Então, quando a gente fala da realidade do inferno, quando a gente fala de que a grande maioria vai para o inferno, dos evangélicos, né? Porque quem não crê em Cristo, né? A gente não tem nem o que falar. Mas aqueles que dizem crer em Cristo, mas vivem como se não acreditassem, aí a gente tem que chamar para perto, meu irmão. Será que só foi uma atitude errada? Será que você está meio assim desavisado? Será que é uma questão de assim, está meio adormecido? Porque como a gente leu ontem, é hora de que aqueles que estão dormindo despertem do sono. Não está lá em Romanos assim? Então é preciso que a gente chame a atenção enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora, irmãos, que o que aconteceu com Jeremias vai acontecer com a gente. Ó, Jeremias, não ore mais. A gente não leu isso lá em Jeremias esses dias? Não interceda mais por esse povo. Jeremias, acabou. Toda oportunidade que tinha que ser dada, já foi. Agora, é juízo. Então é preciso, irmãos, que a gente tenha essa responsabilidade. Por quê? Porque cada vez mais, menos pessoas vão ter esse tipo de responsabilidade. Por quê? Porque há um alto custo. Você está disposto a ser odiado pelos outros? Pelas pessoas que você ama? Ser rejeitado? Perder as coisas que você tinha? Né? Está disposto? Porque é isso que vai acontecer. Então, a gente não leva em consideração os alertas do Evangelho e desconsiderando o que Cristo fala, a gente vai lá e se autodenomina cristão sem nem entender a seriedade desse compromisso. É como, por exemplo, imagine que o irmão José vai casar. Ele vai. Aleluia. No dia que ele disser sim, a vida mudou. Acabou. Não tem mais José. Agora é José e a esposa. É a mesma coisa. Não tem como a gente pensar em Calmon sem pensar em Rita. Não tem como falar de Roquinho sem falar de Jace. Quando o Roquinho chega sozinho, já sabe o que a gente vai perguntar. Né, amigo? Aí ele já chega, não, tá ali, ó. Viajou, tem uma pessoa que vai casar, vai ajudar aqui, né? Por quê? Porque é assim, quando uma pessoa se casa, né? É de van, ele sabe que a gente olha para ele, a gente já sabe que a parte dele ficou lá, tá direitinha, né? Então, porque isso casou, agora não serão não serão mais dois, serão, é igual o irmão aqui, que provavelmente veio do trabalho, às vezes, a irmã tá lá, com o pequenininho lá, que agora aprendeu a falar, deve estar num monte de diálogo com a mãe. Então, essa é a ideia. Não são mais, só um. Então, compromisso. Como você se compromete, né? Às vezes a pessoa ora tanto para ter um emprego e consegue. E é de carteira assinada. Aleluias! Então, emprego de carteira assinada. Assinou a carteira, meu filho, aleluia, ele vai receber o seu salário, tenha fé. Mas você tem compromisso agora. Todo emprego tem hora de chegar, você almoça a hora que quer? Não, tem hora. Ah, mas na hora do almoço eu fui fazer outra coisa, não deu para comer. Então, faça dieta. Porque aquela é a hora do almoço. Não, mas eu usei a hora do almoço para poder ir no banco pagar água. Mas não é isso. O seu compromisso é estar aqui desse horário. Então você só vai comer agora quando terminar o seu horário. Aí você diz, mas que patrão horrível. Não, meu filho, foi um compromisso que você fez. Você fez esse compromisso. É a mesma coisa que ele disser para você, hoje você não vai almoçar, porque eu quero que você trabalhe mais. Não pode. Se ele fizer isso, vai ser abusivo. Por quê? Porque lá no seu contrato diz que você tem entre 2 jornadas, uma de manhã e uma de tarde, um intervalo no meio, que é para você comer e descansar um pouco. Então, é assim, quando você faz um compromisso, você tem que honrar esse compromisso. Sim ou não? As crianças, né? Eu acho que eu sou criança também. Né? Mas imagina a pequenininha tá ali. Daqui a pouco começa o compromisso dela com a escola. Né? Chega a mãe e respirou. O compromisso com a escola começa que horas? 7h30 até
Meio-dia, não é isso? E que horas é o lanche? Essa é a parte mais importante. Que horas é o lanche? 9h10, né? Então, qual a hora que você vai lanchar? Na hora do lanche. Se 11 horas disser, professor, pastor, professora, eu não lanchei, na hora do lanche eu fiquei jogando bola, basquete, xadrez, sei lá o que, né? E aí, não lanchei, eu tô com fome agora, são 11 horas, deixa eu ali comer alguma coisinha. Não. A hora do lanche é aqui. Então, perceba coisas tão simples no nosso dia a dia. Quem aqui pega ônibus, né? Qual é o seu compromisso? Pagar a passagem. E o motorista, ele tem que parar quando você pedir na parada, não é assim? Agora você imagina que o motorista diz, não vou parar. Só paga o fim de linha. Ele deve estar endemoniado lá, sei lá o que, né? Ele vai estar descumprindo o trato. Mas ninguém fez isso, claro que fez. Todo mundo sabe, esse trato é obrigado. Você puxou ali, ele tem na próxima parada aqui parar. A mesma coisa, se você vai atravessar a catraca e ele, hoje eu esqueci a carteira em casa. Então você vai de pé. Não posso dar isso. Não pode. Porque é um contrato, é um compromisso que se faz entre as duas partes. E eu poderia dar tantos exemplos aqui, irmãos. Agora, por que só no compromisso que a gente diz ter com Cristo, a gente acha que dá para levar no papo? Sabe, Cristo, eu sei que eu tenho um compromisso, sei que eu tenho que fazer tudo para você, mas, né, aleveia. Aí voltamos para casa aleveados, achando que Cristo aleveou para o nosso lado. Aleveou nada. Você que pensa que está aleveado. Naquele grande dia você vai ver, assim como as virgens nécias viram. Não precisa levar azeite, para que tanta preocupação? É só um casamento qualquer. Não é. Então é preciso que a gente desperte, irmãos, o senso de responsabilidade. É isso que faz pessoas como o da casa de Chloe se tornarem fofoqueiros para algum. Mas é essa fofoca que fez com que alguns fossem salvos. Porque você já leu 2 Coríntios e você sabe que essa carta produziu efeito. Inclusive está lá, vamos abrir 2 Coríntios? 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus, e você sabe que tristeza Paulo está falando? A primeira carta. Inclusive a primeira carta aos Coríntios, ela foi chamada pelos estudiosos da Bíblia de a carta muito severa. A carta mais severa que o apóstolo Paulo tinha escrito. 2 Coríntios 7, 10. Então ele está falando desse sofrimento. Que os irmãos com certeza sofreram quando ouviram a dura repreensão do apóstolo Paulo em relação à atitude que eles estavam tomando. Aí ele diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Foi o que aconteceu com eles. Inclusive é nessa carta que é dito que, sabe aquele irmão? Aí muitos estudiosos, por que eu estou falando? Porque não é algo explícito. Aqui você pode, eu particularmente acredito, mas aqui não está explícito. Mas muitos dizem, e eu inclusive acredito também, que há uma possibilidade enorme de que esse irmão que Paulo diz para recebê-lo de novo na igreja, seja aquele que ele mandou ser entregue a Satanás, que provavelmente se arrependeu. E agora Paulo diz para que ele não sofra demasiadamente, uma vez que já se arrependeu, já abandonou o pecado e quer viver em santidade, receba como irmão. É nessa carta que ele fala isso. Então, olhe como aquela fofoca gerou coisas positivas. Por quê? Porque não foi fofoca. Foi o que? Irmãos preocupados com a santificação do corpo de Cristo. Então, se você não leva a sério o que a gente faz aqui, tem gente que leva. E aí você que não leva, uma hora vai se sentir incomodado. Por quê? Porque vai dizer, esse povo é bitolado demais. Parece que está todo mundo estressado, igual o pastor. Não, ninguém está estressado aqui não. A gente só está diligente. Porque aprendemos que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo vive ao derredor, e esse derredor inclui aqui dentro.
Esse derredor inclui aqui dentro. Esse derredor não é ali fora. É o derredor de nós. Inclusive, dentro da própria igreja, o inimigo pode provocar questões que a gente vai ter que ter toda a diligência para resolvê-las. Então, é isso que faz com que a maioria dos evangélicos vá para o inferno. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Mas é assim, mas é isso mesmo, irmão. Eu sei que pode parecer duro o que eu estou falando, até uma linguagem, né, um pouco, assim, chula, né? Não estão nem aí, mas não estão nem aí mesmo. Parece que o pessoal não está nem aí para como as coisas são feitas aqui. É de qualquer jeito, é do jeito que dá. Imagina. Meu Deus do céu. Eu tenho filhos. Um deles é muito estudioso. Começou a aula dele hoje, inclusive. Tive com ele ontem. Ele se preocupa em chegar mais cedo porque ele sabe que tem um lugar que ele senta. Ele sabe isso desde que ele tem 6 anos de idade. Ele tem 16 hoje. Ele sabe que se ele sentar em determinado lugar na frente, ele não senta na primeira, ele senta na segunda fileira. Ele sabe que se ele sentar naquele lugar, ele aprende. E ele aprende mesmo. Nos últimos 5 anos, ele foi, e a escola dele é uma escola que é referencial em Salvador, ele foi um dos melhores da escola. E a mãe dele falou comigo uma vez e disse que ele nem estuda muito, mas é porque ele senta e tudo que o professor fala ele ouve. Tanto que quando ele chega em casa ele faz as atividades porque ele ouve e ele guarda o que ele ouve. Porque ele sabe que se ele sentar, ele guarda o que ele ouve, coisa que não aconteceria se ele sentasse lá atrás. Ele sabe disso. Então ele precisa chegar cedo para sentar naquele lugar. Por quê? Porque é naquele lugar que as coisas funcionam para ele. E ele dá valor para as coisas, então ele senta naquele lugar. A maioria dos amigos dele não dá valor para as coisas como ele dá. Mas ele dá e senta naquele lugar. Eu estou dizendo isso para você, porque se você sabe que determinados lugares na igreja para você tiram a sua atenção, por que continua sentando lá? Porque não procura um lugar onde a sua atenção não pode ser roubada. Onde você vai absorver o máximo do que Deus tem a te dar no culto. Pastor, e é assim? E é como? Então, é isso, são coisas tão simples. O que eu estou falando aqui, irmão, é o beabá. Mas é nessa simplicidade que faz toda a diferença entre aqueles que vão crescer espiritualmente e aqueles que não vão. Crescer na graça, crescer. E a gente vê que tem irmãos, não é nem que eles estagnaram, porque não pode estagnar, eles estão retrocedendo. Então não tem, o fulano estagnou, o fulano nem vai para frente, nem vai para trás. Não, você que está vendo errado. O fulano está indo para trás, já tem tempo. Que é impossível você ficar no mesmo lugar. Então eu vou concluir. Vamos lá. Aqui, a gente já falou dos fofoqueiros. Vamos falar um pouquinho dessa realidade. E essa passagem aqui, eu não vou abrir em Lucas, vocês talvez pensassem, eu quero abrir mesmo lá, em Apocalipse. Que eu queria muito que eu e você, todos nós que somos crentes, estivéssemos assim bem versados em Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse, ele tem esse nome porque é o livro da revelação. Então, olha que coisa, a gente vive numa sociedade que o tempo todo está querendo descobrir o que vai acontecer amanhã, né? A gente já sabe, por que não faz proveito disso? Porque a gente não faz proveito, a gente já sabe o final da história, por que não aproveita para se preparar então? Para estar preparado. Então, esse é o livro da revelação. Apocalipse significa revelação em grego. Apocalipse, capítulo 20. Esse é o famoso capítulo 20 de Apocalipse. Versículo 11. Você tem que entender que você vai estar lá nesse dia, eu, você e todas as pessoas que viveram na face da terra, desde Caim e Abel até o último
vai estar aqui nesse dia. Pastor, não viaja. Vai. Pastor, não tem lugar para caber todo mundo assim. São bilhões e bilhões. Não são não, são centenas de bilhões. E vai caber. Por quê? Porque o mesmo Deus que criou o Sol, e o Sol é uma estrela só de quinta grandeza, Ele pode providenciar um espaço que caiba todo mundo, sabe? Tranquilamente. Eu vi um grande trono branco. E agora? Agora, quando você vê o trono, acabou. Não tem mais o que fazer. Eu vou buscar azeite. Não dá mais. Agora já não deu mais. Eu vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. Quem é que se assenta nele? Jesus Cristo. Ah, mas é Deus Pai. É não. O Pai escolheu entregar todas as coisas no mão do Filho. Deus Pai escolheu ser glorificado dessa forma. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Você imagina tudo isso que a gente olha e diz, que coisa grande, parece que não tem fim. Tem. Até o universo tem fim. Mas Deus não tem fim. Sabe, você vê essas coisas de madrugada, é isso que faz eu sorrir, sabia? Porque é tanta luta, é tanto perrengue, é tanta preocupação. Esses dias eu achei que a síndrome do pânico estava me pegando de novo. Falei, tá repreendido. Foi quase que eu veio pentecostal. Eu não, né? Eu fui orar, aí já deu uma melhorada. Porque foi tanto problema junto assim, não respeitaram. Eu tinha avisado, peguem a senha. Não, foi entrando. Eu falei, não pode, não. Mas aí a gente observa o tamanho do nosso Deus, aí vai aliviando. E por que o tamanho de Deus alivia o problema? Ô meu filho, porque Ele está no controle. E eu não sei você, mas Ele é o meu Pai. Queria muito que Ele fosse o Pai de todos aqui. Mas isso é algo que você tem que dizer. Eu não posso dizer por você. Então, Deus é o seu Pai. E você vê o tamanho dele. Aí você olha para o seu problema. Aí você olha para Deus. Aí você olha para o seu problema. Aí você olha para Deus. Aí aquele problema que parecia, né, um Golias, daqui a pouco ele está parecendo um vermezinho. Aí o problema, não parece um desenho animado. O problema olhando para você. Você ri, você perdeu, ele é mais, viu? Fique tranquilo. Então é coisa de gente doida mesmo. Mas ainda bem que a Bíblia é para os malucos, né? Porque não são os problemas que tem que terminar, é a nossa incredulidade. Se a nossa incredulidade não terminar antes dos problemas, então os problemas não cumpriram o seu papel. Os problemas estão na nossa vida para gerar fé. Então aqui, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Se a terra e o céu, tentando se esconder de Deus, não conseguem, eu e você vamos conseguir? Não tem bunker, meu filho. Você pode ter trilhões. Esses dias aí eu acho que aquele Elon Musk ficou todo depressivo, porque o dono da Louis Vuitton aí passou ele, é mais rico do que ele. Você sabe que os ricos são tudo cheios de orgulho. Ele era o homem mais rico do mundo aí há algum tempo. Agora diz que é esse que é dono da Louis Vuitton e outras coisas, que é o mais rico do mundo. Que absurdo! O homem passou, vamos recontar esses bilhões. Alguém tem esse problema? Não. Ó, que legal. A gente não está na Forbes. A gente pode estar na Pobre. Mas ainda não fizeram essa revista. Ainda não fizeram. O mar. Pastor, você dá risada dessas coisas? Meu filho, você vai deixar o diabo roubar sua alegria? Não deixe não, por favor. E o mar já não existe. O mar já não existe. A ideia de mar fala a ideia também de uma tentativa de se esconder de Deus. Lembra de Jonas? Ele usou o que para tentar se esconder de Deus? O mar. Eu vi também a cidade santa. É a nossa casa.
Essa casa é a nossa vida. Aleluia. Porque é só porque a gente tem uma nova vida em Cristo Jesus que a gente vai ter essa casa. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Irmão, quando você bate o olho numa casa nova, tem gente que chega a chorar. Você já viu? Gente recebendo casa nova, chora. E tem banheiro. E já vem com blindar que eu não aguento. Aí meu coração não aguenta. Não me diga que já vem azulejada, né? Então é porque se identificaram. Esse sorriso entregou a muitos, né? Então a pessoa recebeu uma chave, e no caso de homem é chave de carro. Eita, direção elétrica. Não é hidráulica, não. Direção elétrica. Que hidráulica é coisa passada, elétrica. Tem gente que carro é elétrico. Não, tá brincando. Eu vi essa cidade, a Nova Jerusalém, e ela descia do céu. Por que ela tem que descer do céu? Porque se não descer do céu, não tem como subir da terra, porque tudo que é na terra vai ser destruído. E a gente valoriza, né? Vai ser tudo destruído, meu filho. Ouro, diamante, tudo se imaginar de pedra precioso. É precioso só para o pessoal daqui, para você não deveria ser. Tentei falar a verdade, né? Ataviada. O que é ataviada? Arrumada. Deus não entrega qualquer coisa. Por quê? Porque o Deus é um Deus de excelência. Deus não tem como fazer nada que não seja o melhor. Você imagina isso? Você já parou para pensar nisso? Deus não tem como fazer nada que não seja o melhor. Por quê? Porque Ele é. Então tudo que Ele toca é igual a Ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Ele é bom, perfeito e agradável. Não tem como você separar Deus da vontade dele. Tudo que Ele faz é bom. É muito bom. Então, eu vi, e era uma noiva adornada para o seu esposo. Significa o quê? Essa cidade é para um grupo específico de pessoas. Não é para todo o mundo. É sim para todas as pessoas geograficamente do mundo. Então não é porque uma pessoa está numa ilha lá na Polinésia que ela vai ser excluída, não. Vai que José chega lá, né, e fala lá um idioma lá, não vão comer ele não, nem vai atirar flecha, vai ser milagre de Deus. E aí os índiozinhos lá, tudo crente, quando ele mandava uma mensagem, dizer, pastor, não me comeram não, aí aqui, igreja fundada aqui nessa ilha que eu não sei nem o nome, né? A gente passou 17 horas no oceano, quando achou que não tinha mais nada, apareceu esse pedaço de terra, e aqui tudo crente, viu? Tudo sendo crente aqui, parece que é tudo irmão de Paulinho, né? Tudo sendo crente aqui. Por quê? Porque é assim. Lugares que a gente pode chegar no interior da Bahia, que não tem água, não tem lugar onde é tudo precário, casa de sapê. E aí você junta meio mundo de gente, parece até que o idioma é diferente, mas não, é português também. E aí o pessoal não tem dente, mas tem fé. E aqueles humildes ali que não são nem alfabetizados a maioria, ó, tudo ali sendo batizado no riachozinho de perto. Aí você fala, pastor, você não sabe, um milagre aconteceu. Milagres acontecem todos os dias. Pastor, é esses milagres que você fica pensando? Você não pensa assim, no milagre de ganhar muito dinheiro e depois melhorar a sua vida? Não. Eu não quero ir para o inferno, não. Minha vida do jeito que está, eu já estou pendengando. Imagina se dá uma melhorada. Não, Deus, é isso mesmo. Quando Deus aperta, Ele sabe o que está fazendo. Não sou eu que vou tentar redarguir. Eu já aprendi com Jó. Eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ela estava adornada para seu esposo. Então ouvi, ele viu e agora ele ouviu uma grande voz vinda
do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não é bonito? Esse verbo tabernáculo significa habitar. Vem da palavra habitar. Tabernáculo significa habitação. Então Deus vai morar junto com a gente. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Pastor, é maravilhoso você estar lendo. Mas foi só para te aliviar, porque eu vou falar do inferno agora. Não é o que a gente está falando? Não, pastor, não fala não, está tão bom. Eu sei que está, mas para que continue sendo, a gente precisa saber. Se a gente está indo para o céu, a gente precisa saber de onde é que a gente foi salvo. O que de fato a gente merecia. Não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Apocalipse 20:12. Grandes e pequenos significa pobres e ricos, pessoas importantes e pessoas que muitas vezes eram desprezadas pela sociedade. Mas eu pensei que todo mundo era desprezado pela sociedade, automaticamente ia para o céu. Você pensou errado. Não é não, viu? Para ir para o céu você tem que crer em Cristo. Não é porque a sociedade te despreza que você pode se vitimar. Pelo contrário. Então se abriram livros. Aqui é o que eu falei para vocês. A gente fica às vezes com tanto receio das pessoas questionarem a gente, porque a gente muitas vezes não tem em mente que todos já estamos sendo questionados por Deus. Então, mesmo que você tenha receio de dizer o que você fez para outra pessoa hoje, até marido dizer o que fez para a esposa dizer o que fez para o marido, filho dizer para o pai o que fez, como foi seu dia, pai? Como foi seu dia, filho? Pai, ou o pai não contar para o filho como foi o dia? Pois é, tem gente que... Mas naquele grande dia, não vai ter isso. Ele não precisa te perguntar, ele sabe. E está tudo anotado. A ideia de anotar não é que precisa estar anotado, mas é que você saiba que está registrado. Hoje a gente, nós estamos familiarizados com a era digital. As coisas são filmadas. Então não precisa nem mais escrever, a gente filma. Olha que coisa, as audiências judiciais, elas não são mais datilografadas, como eram na minha época de estagiário de direito. Não, elas são filmadas. E você pode pedir para transcrever a filmagem, ou você pode pedir acesso à filmagem, que muitas vezes fica registrada. A filmagem da audiência. Você imagina que nós temos tecnologia hoje para isso. E Deus? Naquele grande dia, quando se abrirem os livros. Você imagina se dissesse, quando ele ligar a tela do computador? Por que não falou isso? Porque naquela época não tinha tecnologia. E até porque aqui é sentido figurado, a ideia de que ele sabe, está registrado o que você fez. Hoje os registros são por meios telemáticos. Não é bonito essa palavra? É quando algo é computadorizado, fala telemático. A palavra é chique, sim. Não salva ninguém, viu? É tipo aquela informação que não serve para nada. Mas o mundo às vezes obriga a gente a saber, porque a pessoa chega, o fulano não fez algo telemático, não me fale, eu lhe respeito. Aí você procura saber o que é o telemático, Então não se ofenda se alguém falar algo assim para você, Então aqui ele diz, então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Mas obras não importam. Parece que importa, porque foram julgados segundo as suas obras. Olha, irmãos, eu acho interessante, foi um estudioso da Bíblia que até assim, gosto muito da maneira como ele ensina a Bíblia. Ensinava, já faleceu. E ele dizia isso, olha, todos, por mais difícil que seja da gente entender, todos seremos julgados por obras. Aí você já fica assustado, Fica calma.
Ou você vai ser julgado pelas suas obras, ou você vai ser julgado pelas obras de Cristo. Mas no final são as obras que contam. Mas não tem como você e eu sermos abençoados pelas obras de Cristo se a gente não anda como Cristo andou. Então é por isso que Tiago escreve: a fé sem obras é morta. Porque já naquela época, irmãos, os primeiros leitores ou ouvintes da carta de Romanos já queriam perverter as palavras de Paulo. Não é pela fé? Então pronto, eu creio, mas vou continuar fazendo tudo de ruim que eu sempre fiz, acreditando que Cristo morreu pelos meus pecados e que eu estou indo para o céu. Por quê? Porque a fé é isso, eu acredito que Cristo morreu pelos meus pecados, eu não preciso parar de pecar. A maioria dos evangélicos vive assim, por mais que a gente fique assustado. Cristo morreu pelos meus pecados, verdade, e você por isso continua pecando. Sabe como é, pastor? É o meu jeito, não consigo mudar. Deveria, porque Nicodemos precisou, e olha que ele estava num patamar bem diferente. Então, eu preciso concluir. É porque eu fico dizendo isso, eu me empolgo. Os irmãos sabem que eu me empolgo. Começo a falar da Bíblia, eu tinha me compromissado comigo, né? De que ia terminar 8h30, mas 8h30 já passou. Mas eu vou concluir aqui. Eu vi os mortos, foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele havia. A ideia é que ninguém vai poder se esconder de Deus. Ninguém. Em nenhuma parte da terra. Porque a terra é formada por quê? Terra seca e mar, que seria, né, água. Então o planeta Terra tem água e tem terra, né? E a maior parte é água. E por que o nome é planeta Terra? Porque Deus quis. Por que não é planeta Água? Porque não é a loja de Quino. Quino é que tinha uma loja chamada Planeta Água, né? Não é planeta Água. Deu o mar os mortos que nele estavam. O morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Você imagina? Um por um. Marido e esposa? Não. Um por um. Toda a família? Não. Um por um. Semos gêmeos? Um por um. Já pensou? São gêmeos siameses. Sabe aquele pessoal que é colado um com o outro? Naquele dia não vão ser. É um por um. Olha que coisa, irmãos. É por isso que é uma atitude, no mínimo, né, faltosa de inteligência. Você vê que eu estou bem cuidadoso para não ofender ninguém. Quando uma pessoa se preocupa mais com o que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa. E naquele dia, nenhuma das pessoas que você se preocupou tanto com o julgamento delas vai poder te dar um apoio. Não. E se você de fato amasse essas pessoas, você se preocuparia com o que Deus pensa de você, para que você se tornasse um referencial para elas. Então, essa ideia que a gente às vezes tem, não, eu tenho que cuidar do meu bom testemunho. Pois é, mas o nosso melhor testemunho qual é? É agir de maneira correta aos olhos de Deus, independente do que vão pensar de nós. Por quê? Porque as pessoas podem nos odiar hoje e, pela graça, perceberem como a gente viveu correto aos olhos de Deus e depois se arrependerem do julgamento ruim que fizeram e agradecerem a Deus por Ele ter proporcionado a nossa vida como testemunho diante deles. Como assim, pastor? Vocês lembram do caso de Paulo e Estevão? Paulo segurou a veste daqueles que mataram Estevão. E depois? Depois Paulo se tornou o maior apóstolo do Deus de Estevão. Mas num primeiro momento Paulo não aprovou o que Estevão estava fazendo. Tanto que segurou as vestes dos que mataram ele. Por isso que a gente tem que ter esse testemunho inabalável. O mundo inteiro condenando a gente. Você sabe que você está firme com Deus? Então pronto. Por isso que é tão importante. Hoje eu cheguei aqui dizendo que a gente não vai ter encontro mais na terça a partir de amanhã, não foi? Pastor, um monte de gente vai falar coisa. Eu sei.
E você não fica preocupado? Eu não. A pessoa que eu me preocupo, eu já conversei com ela. Até porque jamais falaria se não tivesse falado muito antes com ela. Quando você tem plena convicção das coisas que você está fazendo, aí, irmãos, aí você é perigoso. É por isso que o inimigo, ele vai tirar, às vezes, força de um monte de lugar para colocar só contra você. Porque ele sabe que, de repente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é capaz de fazer, pelo poder de Deus, mais do que 1000 pessoas que se dizem de Deus, mas não são cheias do Espírito Santo. O inimigo sabe disso, mas a gente às vezes fica preocupado com quantidade. Não, pastor, se tivesse uns 4, 5 assim, ou até, né? Não, meu filho, quem pensa assim é covarde. Covarde é que olha para um lado e diz assim, não, com 3 ou 4 eu me garanto, mas sozinho eu passo com a cabeça baixa. São os covardes, a gente não. A gente não sendo covarde. Até porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Então aqui ele diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas. E se fosse hoje o seu julgamento e o meu? Segundo as nossas obras. E aí? Definitivamente, se fosse hoje. Eu acho interessante, irmãos, o Senhor sempre me lembra isso. Eu vou concluir aqui. Amanhã vai ser o nosso último encontro na terça. E eu creio que seja até algo, tenho certeza, que é algo divino a gente concluir esse assunto amanhã. Mas eu quero falar com vocês que quando eu comecei a andar no Evangelho, no verdadeiro, eu passava por uma fase também muito complicada da minha vida, onde eu temia, inclusive, pela minha sobrevivência. Né? Pessoas poderosas e ricas diziam que eu ia me matar e fazer mal à minha família, coisas assim. E teve um momento que eu achei, eu vou morrer, então, Senhor, eu vou viver para te agradar. Conheço pessoas que tiveram experiências semelhantes, só que não continuaram como eu continuei. Por quê? Porque depois passa o perigo. Aí minhas filhas começaram a precisar de escola e de pagar. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu estava morto. Eu não ia ver meus filhos crescer. Mas Deus me deu o privilégio, meu filho está maior que eu. Ontem fui levar na casa dos meus pais e eu olhei no espelho que tem lá e vi, está maior do que eu. E não é pouca coisa não, viu? Já era uns 3 dedos assim, viu? Eu achava que não ia ver meu filho crescer. Eu vi. Não foi fácil. Mas é que não foi fácil permanecer crente. E para isso, eu quase que não vi o meu filho crescer. Os pais costumam estar com seus filhos finais de semana. Pastores costumam pregar finais de semana. Eu não pude estar com os meus filhos em grande parte da vida deles. Mas eu não me arrependo disso, não. Se eu me arrependo de alguma coisa, é de não ter sido mais crente, porque eu creio que eu poderia ser. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, não é para dizer que eu sou melhor, não sou não. Isso é o básico, viu? É que se você acha que você pode ter tudo, eu estou aqui para te dizer que você não pode. Eu fiz a minha escolha e fiz pela graça. A graça me possibilitou viver da vida que eu vivi. Mas a maioria das pessoas que eu vi nesses 15 anos não continuaram. E teve gente que nem foi tão extremo quanto eu. Mas sobreviveram a determinados problemas até que chegou que a pessoa não conseguiu mais. E foi o fim, né? Sabe, eu vi ao decorrer de quase 14 anos de caminhada cristã, dezenas de pessoas parando no caminho, continuam religiosos até hoje, não estão dispostos a fazer nem metade do que eu fiz. E olha que o que eu fiz é muito pouco, mas não estão dispostos. Por quê? Porque
Porque se tem gente que diz para eles que o caminho não é tão estreito assim, se tem gente que diz para eles que dá para ter tudo e ainda ser salvo, por que eles vão acreditar na Bíblia? Por que eles vão acreditar nesses pastores que já estão mortos? Eles vão dar ouvido aos que estão vivos. E que tudo que querem é enganá-los e enriquecerem com eles. Então a gente tem visto isso todos os dias. E a gente vai ver cada vez mais. Olha, irmãos, eu não sei se choca vocês. Quando eu tiro o óculos é porque já está bem acabando mesmo, viu? Porque eu nem estou enxergando mais direito o meu óculos. E esses óculos aqui, outro dia meu pai chegou, eu sei, óculos novo? Eu digo, pai, é R$15, é no camelô. Porque eu não tive ainda como ir fazer o exame de vista e fazer o óculos novo, o óculos está caro, né? Mas esses daqui estão dando conta por enquanto. Eu tenho um de meio grau, um de 1 grau, um de 1,5 e um de 2. Aí dependendo de como é a dor de cabeça, eu vou mudando, Deus vai dando sabedoria. Então a gente vai percebendo, irmãos, que as pessoas vão parando na caminhada e a gente já sabe o porquê. Você sabe o porquê. A vida é difícil. Não estou aqui para ser insensível com os seus problemas, não. Mas assim, como cristão, a gente já sabe que a vida é difícil. A gente já foi informado isso antes. Então, não tem como usar essa desculpa agora. É como um aluno aqui, a pequenininha fazendo às vezes, porque é pequenininha, né? Eu sempre acho pequenininha. Hoje mesmo eu fui comprar uma coisa, porque eu fui devolver o apartamento, né? Umas bênçãos quebraram a sanduicheira, eu tive que comprar, né, para a proprietária não voltar lá, então o crente quebrou aqui, não deixou. Aí eu fui comprar, acho que é Casa Bahia que chama, né? Um sanduicheira. Aí, de repente, eu estou lá pagando e eu perdi ela de vista. Aí eu falei, leva. Aí a moça que estava me atendendo disse, suas filhinhas são suas filhas. Eu falei, são. Quando ela viu, ela olhou para mim. Não são pequenas, não. Eu digo para você, para mim, alunas. Eu não posso perder de vista. Aí a moça ficou olhando assim para mim mesmo. Esse homem é um doido. Eu falei, leva Maria, eu estou procurando aqui, cadê? Então, a vida cristã, irmãos, não tem como ser fácil. Agora você vê, a gente está chorando aqui? Não. Pastor, mas você não fica assim de madrugada? Meu Deus, o filho teve uma festinha de final de ano. Não foi? Não. Meu filho está vivo. Está bem. Você precisa ver, viu? Ó. E minhas filhas? Estão comendo até bem demais. Estou precisando ensinar para comer um pouco menos. Irmãos, o mundo tenta fazer de você, sabe, de açúcar, e tudo é hipocrisia, porque esse show de nada é a mesma coisa, né? É todo mundo sentimental, não tem que estar no momento lá, tem que tirar, pelo amor de Deus. Quando você ama, a pessoa sabe que você ama. A pessoa pode até não aceitar o seu amor, mas sabe que você ama. E quando o negócio empena, aí sabe quem procura. Por quê? Porque sabe que ama. Ama a ponto de ser odiado. Esse amor é que todo mundo busca na hora que o negócio empena, né? Então, é esse tipo de gente que falta hoje. Gente que faz falta. Dorcas morreu, traz de volta. Não estamos preparados para ficar sem ela, não. Dorcas, eu sei que você está na hora de ir para o céu, trabalhou muito mais, estamos precisando mais, viu, Dorcas? Volta. Lázaro, eu sei, já tem 4 dias já, né? O negócio estava bom aí, mas tem que dar uma volta, porque é importante o testemunho que você vai dar aqui. Porque é o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, homens que o mundo não era digno deles. Quem quer ser? Quem quer ser esse tipo de gente? Sabe? Está aí. Quem quer ser? Eu não. Está amarrado. Aguardado cada um no seu chamado. O meu é outro. Né? Igual uma pessoa que a gente conhecia que chegou e disse, meu chamado eu acho que é ficar rico e ajudar bastante a igreja. Eu olhei assim, eu falei, eu não acredito que você está me dizendo isso, né? Não, porque você acha que na
é possível? Eu digo, não sei, você acredita em marciano, em disco voador, porque, né? Imagina uma pessoa que diz que acha que o chamado dela é ficar bem rico e depois de ficar bem rico, ajudar com a sobra da igreja. Não é possível que alguém pensa isso. Ô, pastor, está errado, porque eu estava pensando exatamente isso. A grande maioria está pensando assim. Porque houve pessoas super mega inteligentes como o pastor Augusto Nicodemos. Estude e trabalhe para que você seja rico. Nicodemos, você está precisando se arrepender. Igual o Nicodemos da Bíblia, viu? E não é por acaso que eu acho que você tem esse nome. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu creio que eu nunca vou ter, né? Se eu tiver, talvez ele me expulse. Você tem que nascer de novo, porque o que você está falando para os jovens de hoje é um absurdo. É um absurdo, sabe? Assustador ver o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, irmãos. Talvez muitos de vocês não saibam, mas assim, a gente viu o comecinho dele. Uma humildade assim que chamava atenção, né? Totalmente despreocupado com vaidade. Hoje em dia, vocês veem, né? A maioria de vocês veem. Ó, peguei! Tá vendo? Quer ver? Deram caro, casa tem academia, é caro. Não falei pra ele não, é casa com academia. Eu quero deixar seu quarteirão a casa. Mas quando começou a pregar, uma toalhinha assim, meu filho, uma blusa polo aberta, falta de decência, pra lá embaixo, gritando igual um doido. Mas você via ali que tinha uma presença. E agora? Como é que você não vê nada? Só vaidade. Parece até que fala com um ovo na boca, né? Uma barba feita, né? Tudo premeditadamente pensado por grupos marqueteiros para fazer o negócio crescer e dar dinheiro. Ninguém fala isso, não é possível. Não tem o fofoqueiro de Chloe. Eu sou. Acho que sou descendente do pessoal de Chloe. Eu acho que eu tenho algum pezinho na família de Chloe. Vou puxar minha árvore genealógica, né? Porque esse é o nosso chamado, irmãos. A gente é uma igreja que sabe que sem santificação, eu não quero que ninguém que eu conheço vá para o inferno, e nem quem eu não conheço. Mas assim, quando eu falo com isso, você tem uma interação com a pessoa, você tem que ter amor. Então, qual é a demonstração de amor? Eu não quero que você vá para o inferno. Mas você me conheceu agora, pois é, não quero. Não quero que você vá para o inferno. Veja, faça seus cálculos. Por quê? Porque é isso, a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos. Por favor, seja um desses poucos. Pare de levar em consideração a sua vida material em relação à sua vida espiritual, porque tem que ser o contrário. Você vai se preocupar com sua vida material, tá? Mas depois que sua vida espiritual tiver com tudo no seu devido lugar, deixa eu te adiantar, dá trabalho. Quem toma conta da vida espiritual sabe que a vida material tem horas até que você fica passando como um louco que não se importa com nada. Por quê? E não é que você não se importe com nada, é que você aprendeu que as coisas que são importantes são as invisíveis, porque elas são eternas. Então, você não se importa com determinadas coisas. Eu vou dizer para você, eu até me importo, mas quando a ficha cai, né, aí eu paro de me importar. Achei interessante, né? Falei, meu Deus, eu botando tudo de novo em caixa, em saco, tendo que sair de um lugar, correndo para outro, não tenho nem lugar para ficar. 2 filhas assim, é desse jeito. É desse jeito. Não pode ser diferente. Vai ser como? Quem quer ficar bem? Tem um carnaval aí. Tem até bloco evangélico. Se isso for demais para você, procure uma dessas igrejas que tem retiro. Vá para a Linha Verde, né? Fique no resort. Quem sabe já sai de lá casado.
noivo ou noiva, né? Porque é isso que acontece nesses lugares, viu? No mínimo, para não falar coisas piores, né? E a gente, não, a gente é crente. Me perguntaram essa semana de novo, e aí, carnaval? Aí eu disse, não tenho nada a ver com ele. Aí fez, não, eu estou falando assim, o que você vai fazer no carnaval? Eu digo, o que eu faço todos os dias, porque não existe carnaval para mim. Aí a pessoa entendeu, né? Tá bom, né? Então ser crente é isso. Os irmãos perguntaram, quando eu cheguei, estava o Paulinho e falou, ei pastor, como você está? Eu falei, muito mal. Pastor, você disse isso porque eu sou sincero. Eu até tento não ser, sabe? Às vezes eu digo, não, eu vou dizer que está tudo bem, mas eu não consigo. É um negócio de falar a verdade que eu não consigo não falar. Eu espero que eu continue assim. Por quê? Porque não tem por que esconder nada de ninguém. Quem disser para você que ser evangélico é Disneylândia, está te enganando. É difícil ser crente. E vai ser pior. Então é bom que você vá se preparando. Por quê? Porque vai ser pior. Por exemplo, no nosso caso aqui, já estou concluindo, já falei isso, já tirei até o óculos. A gente tinha 4 cursos por semana, não tinha? Só são 3 agora. E aí? Por enquanto. Então, pastor, estou fazendo isso que é papo. Não, estou com raiva de ninguém. Amo todo mundo. Estou fazendo só o que Deus mandou. Por quê? Porque é assim que Ele age, irmãos. A gente confunde longanimidade com impunidade. Não faça esse tipo de confusão. Deus é longânimo, mas Ele é um justo juiz. Então Ele está vendo tudo que está acontecendo. Fica parecendo que não. Por quê? Porque todo dia acontece um monte de coisa errada, as coisas continuam como sempre foram. Não continuam, não. Você que pensa. Está tudo anotado. Por exemplo, imagine, eu olho para o irmão Paulinho, eu sempre lembro de cartão de crédito, não sei porquê. Não sei porque fiz essa associação, né? Deus sabe. Então imagine que o irmão Paulinho, ele fez uma viagem missionária e esqueceu o cartão de crédito com a senha. E aí caiu na mão de Paulo Henrique. Paulo Henrique não sabe muito como funciona cartão de crédito, pagamento. E aí ele foi lá e usou um dia, comprou uma bola e uma chuteira. Ele ficou preocupado, achou que o mundo ia acabar no outro dia, viu que não acabou. Uma bola e uma chuteira é um negócio bom, mas se eu tiver a camisa do time, eu acho que fica melhor, né? Comprou a camisa do time também no outro dia. Passaram 2 dias, o mundo também não acabou, ele já tem bola e chuteira e camisa do time. Agora ele precisa assistir o jogo do time. E você sabe que jogo tem que vir com pipoca, guaraná, tem o dinheiro do Uber, né? E ele pagou isso também. E ele foi comprando coisas no final do mês. Chegou a fatura para alguém. Oh! Que obra de engano é essa? Não, meu pai, fica tranquilo, não dá em nada. Eu passei o cartão, foi tranquilo, ninguém me cobrou nada. Ninguém nem me cobrou, eu só olhava assim, quando eu digitava assim, o pessoal ainda sorria. Fica tranquilo, viu, pai? Tá tudo pago, ninguém vai me cobrar nada. Vai cobrar. Parece que a gente é assim. Parece que nunca vamos ter que dar conta dos erros que fazemos. Principalmente da falta de amor para com Cristo que demonstramos. Mas a conta um dia chega. E quando chega, quem sabe o que é um cartão de crédito sabe que quanto mais demorar para pagar, maior o erro. Então, irmãos, que a gente não se esqueça. Confesse e deixe.
Lembre-se de tantos exemplos lindos que a Bíblia nos mostra, Zaqueu, sabe? A mulher samaritana, a mulher adulta, meu Deus, Maria Madalena, 7 demônios. O apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja. Tanta gente que se arrepende e tem sua vida mudada. Por que a gente não pode ser como eles? Podemos sim, é o mesmo Espírito. Ó, o Senhor nos ajuda. Vou começar de mim, Senhor, que preciso dar o exemplo, porque aprove o Senhor me colocar um pastor que apacenta um rebanho que é teu, mas aprove o Senhor que eu, como presbítero, cumprisse essa função que muito me alegra. Ó Deus, que todos nós estejamos unidos pelo Espírito, pela palavra em amor, e que, cheios do teu poder, venhamos a andar segundo os teus decretos, executando todos os dias os teus desígnios e nos maravilhando com a tua vontade boa, perfeita e agradável, mesmo que por alguns instantes possamos sofrer na carne, no Espírito, em Cristo, sempre seremos inabaláveis. Ó Senhor, que assim seja as nossas vidas, que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, tenhamos apenas a convicção que o homem interior se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido ao teu lado. Que permaneçamos assim, Senhor, mais e mais perto de Ti. É onde queremos estar, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se com grande alegria e júbilo, porque iremos morar no céu. Em nome de Jesus, né? Amém. Depois no culto de hoje tem que morar no céu, irmão, por favor.